Oi, crianças! Eu sou a tia Edneide da Escola Gregório Vitorino dos Santos e estou aqui para mais um vídeo aula da nossa língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar reconto de histórias. Nós vamos aprender a recontar uma história e fazer aquela linda produção de texto. Na aula anterior, vocês estudaram sobre o conto O Sapo com Medo d'Água. Quem já se viu sapo com medo d'água? Será que esse sapo, ele tem medo d'água ou ele quis enganar alguém? Vocês já ouviram uma contação de história, mas qualquer dúvida, vocês vão refazer a leitura do conto popular O Sapo com Medo d'Água. Sabemos que ao recontar uma história, não podemos nos esquecer das partes mais importantes. Vamos ver que partes são essas. Antes de produzirmos um texto, nós temos o planejamento. Que planejamento é esse? A escolha do título, da produção que nós vamos realizar, como é que nós vamos iniciar. Sabemos também que depois do início vem a complicação da história, suspense da história e o final, que é o mais importante, né? Depois da gente fazer aquela produção, fazer o desfecho do final da história. Na nossa primeira questão, diz o seguinte: escreva cada parte da história lida nos quadros correspondentes. Vamos fazer a leitura das frases. O sapo engana os meninos e se salva. O sapo chora e pede que o joguem no fogo, mas não na água. O homem leva o sapo para os filhos brincarem. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Nós temos aí 4 frases. Qual dessas frases vocês podem denominar como o início da história? Qual dessas frases é a complicação da história? Qual é a suspense da história? E, por último, o final ou desfecho da história. Cada frase dessa tem o seu quadrinho que vocês vão colocá-las. Agora, mãos à obras. Qualquer dúvida, é só fazer a retomada da leitura do texto. Na segunda questão, da página 146, diz o seguinte: releia os quadros preenchidos e reconte a história, seguindo as partes. Você será o narrador, por isso pode falar com suas próprias palavras o que aconteceu. Não é para reproduzir as falas dos personagens. Conte o que eles falaram. Por exemplo, em vez de na água eu me afogo, poderá ficar assim a frase: o sapo disse que na água iria se afogar. Vocês vão usar a criatividade de vocês e recontar a história. Vão registrar a história em um rascunho, colocar o título, lembrando que tem pelo menos 3 parágrafos. Cada parágrafo inicia com letra maiúscula e não esquecendo que a história tem que ter começo, meio e fim.